Olá, eu sou Thaís de Andrade, fisioterapeuta, e hoje eu vou te mostrar o porquê você deveria se cadastrar no Fisioli, que é uma plataforma que veio aí para poder facilitar a nossa vida como fisioterapeuta, para diminuir todas as nossas burocracias, facilitar a nossa avaliação, a nossa evolução e melhorar a nossa projeção aí financeira. Então tá bem bacana. Vou cadastrar aqui um paciente junto com vocês, me cadastrar aí no Fisioli e mostrar como que a gente usa essa plataforma que veio para facilitar a nossa vida. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma conta. Então, vou colocar aqui o meu nome. Vamos criar uma conta teste. Criamos a nossa conta, sua conta foi criada com sucesso. Então, já veio aqui para a parte do login. Então, vamos colocar aqui o nosso login para a gente ter acesso ao Fisioli. Entramos no Fisioli. Então, a primeira visão que nós vamos ter do Fisioli é a visão geral da clínica, né? É o dashboard. Então, aqui, quando nós cadastrarmos o paciente, a gente vai ter aqui, ó, os pacientes ativos, as consultas que teremos na semana, né? Quantas consultas nós teremos, quais são os pacientes prioritários, quais são as nossas próximas consultas, né? A gente vai ter aí também um mapa corporal das principais queixas, os pacientes que mais precisam da atenção. Então, é bem bacana essa visão geral que a gente tem. Fora a visão geral, a gente tem acesso à nossa agenda. Essa agenda a gente consegue olhar ela por mês, por semana, né? Por semana ou por dia. Também temos acesso à agenda, o Kanban, né? Kanban Agenda, onde facilita bastante para enviar mensagens, na hora do momento ali que a gente precisa conversar com o paciente, mensagens automáticas. A gente cadastra os pacientes, o cadastro desse paciente já vai ser uma avaliação, a gente vai cadastrar aqui um paciente juntos, e temos a parte financeira, onde a gente consegue colocar o faturamento do mês, quais são as pendências, quais são as projeções do mês. Então, facilita muito para nós também, porque já tem a gente já consegue administrar toda a nossa clínica ou o nosso atendimento aí, que seja domiciliar, que seja prestando serviço, é, da onde a gente tem que receber, então a gente consegue ter uma parte bem legal aqui com relação ao financeiro. Aqui a gente tem o acesso ao nosso plano, né? E aí vai demandar de cada fisioterapeuta, então R$ 29,90 por 30 pacientes, R$ 49,90, né? Uma forma mais profissional, onde a gente pode acessar aí 150 pacientes, ou Elite, né, R$ 99,90 por mês, que são pacientes ilimitados, né? Cadastro de pacientes ilimitados. Vamos então cadastrar um paciente, né? Ou fazer uma avaliação de um paciente fictício para a gente conseguir entender melhor como funciona o Fisioli. Então, vamos cadastrar o nosso primeiro paciente. Esse cadastro vai ser uma avaliação, então também vai facilitar na hora da nossa avaliação, para que a gente não fique ali fazendo o mesmo de sempre, que é anotando no papel, fazendo aquilo que já está bem ultrapassado. Então, aqui vamos cadastrar a nossa primeira paciente, a dona Maria José, nome fictício para a nossa paciente. O e-mail da dona Maria, então vamos supor aí que ela tenha este e-mail. Ou se o paciente não tiver e-mail, né, a gente pode colocar aí o e-mail de algum familiar, anotar o seu telefone, para caso a gente precise mandar mensagens, o seu CPF e a data do seu nascimento. Então, vamos colocar aqui
E aí a gente tem toda a parte de avaliação. Aqui é geralmente a avaliação que a gente já faz habitualmente na fisioterapia. Aqui nós temos uma parte de dados, né, complementares, então estado civil, profissão, o tipo de trabalho, qual o nível de escolaridade. A gente consegue colocar a situação desse paciente, então se esse paciente continua ativo ou não, se a gente continua atendendo ele ou não. Se esse paciente veio a falecer, a gente também consegue colocar. E toda a parte de avaliação, então a queixa principal, o nível de atividade física, os seus antecedentes pessoais e familiares, sintomas gerais, patologias neurológicas, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, gastropatias, entre diversos outros itens que a gente faz na avaliação. Então, vou colocando aqui, descendo, né, mais o campo para vocês poderem ver que é uma avaliação bem completa. Temos os testes também. Aqui na parte de mapa corporal é bem bacana, porque dependendo do que a gente coloca, ele já sugere alguns tipos de testes que a gente pode fazer com esse paciente. Então, dependendo da gente onde coloca, a gente consegue colocar o nível de dor desse paciente. Então, vamos supor, se ele tem dor nas costas, qual que é o nível de 0 a 5. Então, e ele já coloca aqui pra gente todo o mapinha, qual foi o nível de dor que esse paciente referiu. A gente consegue fazer uma avaliação da dor um pouco mais profunda, né? A localização, a duração da dor, quando começou, qual foi o mecanismo de lesão, quando piora a dor, o que piora a dor, qual foi as intervenções que esse paciente já realizou. Então, é bem bacana. Algumas questões de atividade de vida diárias, avaliação de SCAR, avaliação postural, avaliação de força muscular, alguns testes. E aqui na parte final a gente consegue colocar aí o valor da sessão cobrado. Então, vamos supor que a gente vai cobrar 150 em cada sessão. A quantidade de sessões vai variar aí de acordo com o mês ou quanto que você vai fazer de sessões para esse paciente. Nós vamos colocar que a gente vai fazer 8 sessões por mês. E depois a gente pode colocar, anotar aqui quantas sessões já foram realizadas. E agora a gente consegue criar esse paciente. Bom, criamos aí a Dona Maria, fizemos a sua avaliação e ela já aparece aqui para nós nos pacientes. Então, Dona Maria José, o seu telefone, 87 anos. Quando a gente cadastra a Dona Maria, a gente já tem também acesso às evoluções. Então, se eu clico aqui em ver evoluções, vai aparecer para mim todas as evoluções que eu fiz dessa paciente por data. Então, como a gente ainda não fez nenhuma evolução, vamos colocar aqui na nova evolução, aqui vai ter, né, quando a gente coloca a evolução, o objetivo da sessão, qual foi o diagnóstico da sessão, qual foi a nossa percepção com relação à sessão, quais são as nossas observações, né, as observações gerais, e a gente pode anotar aqui os procedimentos que foram realizados. Então, se a gente fez uma eletroterapia, uma terapia manual, uma crioterapia, e se tiver algum outro procedimento, a gente pode descrever ele nesse campo e criar essa evolução. Quando a gente cria essa evolução, a gente consegue ver aqui no campo da Dona Maria José. Vamos criar mais um paciente fictício. Então, aqui a gente vem em novo paciente. Vamos criar mais um para a gente conseguir ver melhor a nossa agenda. Então, vamos colocar aqui o seu João. Então, vamos colocar aqui João Batista, o seu e-mail ou e-mail de algum familiar. O telefone para contato, o CPF do seu João, data de nascimento. E a gente faz a evolução desse paciente. Então, vamos supor que a gente fez a evolução desse paciente, então a gente vai criar o paciente. Nós voltamos lá e aqui está o seu João Batista e a Dona Maria José. Então, vamos dar uma olhadinha lá na nossa agenda. Então, a gente clica aqui na agenda
e a gente vai, vamos supor que a gente vai atender esses pacientes no dia 22. Então, a gente vem aqui, dia 22, selecionar o paciente. Então, vamos atender a Dona Maria José às 8h30 da manhã. Então, a gente coloca aqui 8h30 da manhã. O tipo de consulta, então, atendimento. E criamos uma consulta para essa paciente. Já aparece aqui para mim no dia 22. Vamos criar mais uma consulta. Então, vamos aqui em nova consulta, já aparece para mim aqui atendimento da Dona Maria José às 8h30. Então, a gente coloca aqui o do seu João, vamos supor que nós vamos atender ele às 13 horas. O tipo atendimento e criamos a consulta do seu João. Então, a gente consegue ter aqui a visão geral do mês, de todos os nossos atendimentos, a visão geral por semana. Então, vamos aqui para a próxima semana. Aqui no dia 22, a gente já consegue ver o atendimento da Dona Maria José e do seu João Batista. E o atendimento por dia. Então, aqui no próximo, ó, que a gente está adiantado. Então, vamos voltar lá no dia 22. Já temos aqui acesso ao atendimento da Dona Maria José e do seu João Batista. O Kanban, a gente vem aqui, vai lá no dia 22. Vamos lá. Próxima semana. E já aparece aqui para mim, ó. Então, Dona Maria José às 8h30 e o seu João Batista 1h. E a gente consegue enviar uma mensagem automática para esse paciente. Então, a gente coloca aqui o WhatsApp e envia uma mensagem agendando, né? Avisando o agendamento da consulta pelo o dia e o horário desse agendamento para lembrar o paciente. Então, também é uma facilidade enorme para nós. E vamos dar uma olhadinha aqui no financeiro. Então, a gente tinha colocado lá que a Dona Maria José vai fazer 8 sessões no mês, no valor de R$ 150. Então, já aparece aqui para mim, né, a projeção do mês, então, de 1.200. A pendência, porque essa paciente ainda não realizou nenhum pagamento. Quando ela realizar, vai diminuir a pendência e vai começar a aumentar aqui no faturamento do mês. Então, também a gente consegue dar uma organizada melhor, né, maior no nosso financeiro com relação ao recebimento dos pagamentos dos pacientes, que os pacientes realizam para nós. E esse é o Fisioli. O Fisioli, ele é uma facilidade muito grande para nós fisioterapeutas. Vamos diminuir bastante as burocracias que nós temos aí e gastar tempo realmente só com o atendimento e com o que realmente importa, que é a melhora desse paciente. Espero que você tenha gostado e que você se cadastre e venha aproveitar o Fisioli conosco.